Então, boa noite. É um prazer a gente estar reunido mais uma vez em nome de Jesus, né? Nesses dias tão difíceis, né? Que a gente está passando enquanto humanidade, que a gente está sendo convidado a olhar para dentro, né? A se refletir sobre a nossa existência e as nossas escolhas, né? Nada melhor do que a gente estar reunido entre amigos. Então, é muito bom a gente poder estar participando desse momento e nada melhor do que a gente falar em nome de Jesus, né? Então, hoje, antes da gente começar propriamente a nossa fala, eu vou ler para vocês uma mensagem para abertura, né? Que está nesse livro da Joana, chama Filhos de Deus, que é o capítulo 5, chamado Herdeiro de Deus. Considerando-se a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida, enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Por direito natural, possuis tudo o que é dele, bastando somente que desenvolva os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes que te proporcionam conquistar espaços, penetrar os mecanismos da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é te fazeres receptivo ao pensamento divino, em tudo e em todos presente, de modo a captá-lo e impô-lo à ação que te o conquistes. Dispões de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia, são importantes, se não imprescindíveis, para lográ-los a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberá usar esses tesouros com edificação e integridade. Tudo que te falte não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, se não lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro te põe à disposição. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir, por não saberes utilizar de todos os bens. Todavia, se adquirires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro ditoso. Nessa mensagem, Joana vem lembrar para a gente a nossa ascendência divina, né? Fomos todos criados por esse Pai de amor, que se coloca à nossa disposição uma infinidade de recursos e artifícios para que a gente possa crescer. E nesses dias tumultuosos que nós estamos passando, nada mais do que nós estamos vendo do que esses instrumentos em ação. Porque muitas vezes fomos convidados ao movimento pelo amor, mas pela nossa infância, pela nossa imprevidência, preferimos ficar esperando o tempo passar, né? Achando que a forma como a gente estava fazendo era a melhor forma de realizar e acabamos nos afastando, né, desses princípios reais, que são os princípios divinos em nós. Nós não podemos esquecer que a nossa ascendência divina, como Joana está colocando aqui, nos coloca na condição de herdeiros do Criador, que Jesus disse para nós, né? Vós sois deuses, podereis fazer tudo isso e muito mais. Então é preciso que a gente assuma esse potencial divino em nós
e nos coloquemos à disposição de servir a vida ao nosso redor, assim como a nossa vida é atendida por tantos irmãos que nos socorrem. Que essa mensagem sirva para tranquilizar os nossos corações, para que possamos unir os nossos pensamentos a Jesus e nos colocarmos à disposição de ouvir a sua mensagem de amor. Então, nesse momento, vamos entregar os nossos pensamentos, vamos acalmar as nossas dores e angústias e entregar a Jesus, o nosso amigo fiel, a proposta de transformação que trazemos dentro de nós. Mais uma noite, Jesus, aqui nos encontramos à sua disposição. Nos encontramos à disposição dos amigos espirituais, do Centro Espírita Alvorecer, para que possamos trazer uma mensagem de amor, de acolhimento a todos os irmãos que nos ouvem. Que a sua paz, Jesus, possa chegar aos nossos corações, que possamos ouvir plenamente os seus ensinamentos, mas que possamos transmitir também esses ensinamentos a todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Dá-nos coragem, Senhor, para sermos seus transmissores, sermos seus enviados no nível que nos encontramos, mas trabalhadores fiéis da tua seara de amor. Que nessa noite, fortalecidos que estamos na fé, possamos emitir aos corações aflitos da terra as nossas vibrações de paz. Te pedimos aos nossos irmãos espirituais que assistam os nossos irmãos que passam pelas doenças físicas, que passam pelas dores, pelas doenças espirituais, que eles possam ser envolvidos, Senhor, no seu amor e tenham a tranquilidade necessária para poderem modificar aquilo que é preciso. Dá-nos coragem, Senhor, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Então, agora a gente vai conversar sobre o nosso tema da noite, né? O nosso tema da noite, ele era um tema que já estava proposto antes das modificações que aconteceram, né? Antes da gente passar por essas modificações que a gente está vendo aí, antes da pandemia, da gente ter que ficar em casa. Mas ele veio muito a calhar nesse momento, né? Porque ele vem exatamente recordar em cada um de nós essa nossa ascendência divina. Então, hoje, o objeto do nosso estudo é o capítulo da Gênese, né? Que a gente vai estar estudando o capítulo 12 da Gênese, em que Kardec vai falar sobre a questão da Gênese mosaica, vai dar a descrição da Gênese, como está escrita lá no livro da Bíblia, né? E ele vai trazer para a gente as modificações ou os esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que a doutrina espírita ela é uma grande chave que abre os nossos corações e o nosso entendimento para uma visão maior do que a gente tinha até então, né? Porque se nós tínhamos uma tradução de um mundo material e o resultado das nossas ações aqui, a partir da chegada do Espiritismo, a gente desvenda, né, esse mundo espiritual. Porque acreditar que a vida tinha continuidade já era algo que a gente acreditava em outras religiões, né, há muitos séculos. Mas como esse contato era feito, como essas relações se faziam, é que nos faltava o entendimento. Então, com o advento da doutrina espírita, muitas coisas que pareciam fechadas, quando a gente põe a chave,
da doutrina espírita, aquilo abre para um clarão, né? Para o entendimento que até então a gente não tinha. Então a gente vai ver especificamente a parte falando sobre a questão do paraíso perdido, né? Em que a gente vai falar sobre a expulsão, vamos colocar assim, de Adão do reino dos céus, né? Do jardim do Éden, do local aonde a gente configura como sendo o paraíso. E aí a gente vai ver que nesse capítulo o Kardec ele traz trechos da Gênese, né? Da Gênese mosaica, que está lá na Bíblia, no livro Gênesis, e que ele vai se conter em 2 capítulos primordiais, que é o capítulo 2 e o capítulo 3. Então, só para a gente entender um pouquinho, a gente vai voltar um pouquinho no capítulo 1, né? O que o capítulo 1 da Gênese nos conta? Ele vem falando daquele momento que Deus faz, né? E Deus fez, e a voz, né? Deus fala e as coisas surgem. Então ele vai falando da criação do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia. Então surge a água, surge a terra. E aí a gente vai ver que no 6º dia surge o homem, né? E Deus vai formando as coisas tão bem que quando chega no final do processo, ao final do 6º dia, passando para o 7º dia, como Deus é um ser perfeito e tudo que ele faz é perfeito, tudo estava dentro da ordem. Deus no 7º dia, na linguagem bíblica, descansa, né? Como se ele desse para a gente uma tradução de que estava tudo certo. Quando a gente fez toda a tarefa que a gente deveria fazer, chega no final do dia, a gente faz o quê? A gente descansa. A gente não tem mais preocupação de acertar nada, a gente não tem preocupação de consertar nada. E aí seria esse momento como se a tranquilidade se fez. Criaram-se água, terra, os animais, os vegetais, o homem, e tudo funcionava dentro da forma como deveria. E aí a gente vê que na passagem para o capítulo 2, é como se houvesse uma finalização ainda nos primeiros versículos, né, desse capítulo 2, a gente vê algumas passagens, né, que são a finalização. Então, esse momento do descanso do 7º dia, ele está dentro desse item 2. Mas o Kardec, ele pega para a gente estudar um pouquinho mais à frente. Quando ele chega no versículo 8, né? E ele vai falar para a gente sobre esse paraíso perdido. Eu vou pedir a vocês a permissão para ler um pouco do texto, porque como o texto é longo, para a gente não perder nenhuma parte importante, eu vou pedir a liberdade para ler o texto aqui. Ele diz o seguinte: ora, o Senhor Deus havia plantado desde o começo um jardim de delícias, no qual pôs o homem e que ele formara. O Senhor Deus também fizera sair da terra toda espécie de árvores belas ao olhar, e cujo fruto era agradável ao paladar. E no meio do paraíso, ele coloca 2 árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, o que ele está colocando aqui para a gente, né? Ele se preparou em construir esse ambiente. Esse ambiente era rico de potências, né? Era rico de coisas à disposição desse homem que ele tinha criado. Então, quando a gente fala da criação do homem, é importante a gente lembrar que Deus, quando cria o homem, ele cria o homem a partir, né, na linguagem do Gênesis, da moldagem da terra. Então, ele pega um pouco da terra, faz com que essa terra seja manipulada, e aí a gente vai colocar a essência divina, né? Deus trabalhando na construção desse homem, e a terra como princípio material, né? Algo que precisa ser moldado, algo que precisa ser retirado. Mas diferente de todos os seres que foram criados até o momento de Deus, até o momento do homem, desculpa, Deus faz com o homem um carinho
diferente, né? Que ele faz o quê? Ele sopra a vida. Então, aquele sopro divino, o hálito divino, se faz presente no homem. Olha que coisa bonita, né? Então, diferente daquilo que foi criado, nós já temos esse potencial divino. E aí, quando a gente faz uma alusão dessa primeira parte da criação do homem aos textos de Kardec, a gente vai ver quando ele fala da questão dos reinos, né? Que ele fala do reino mineral, do reino animal, do reino vegetal. Ele fala pra gente que o homem é como se fosse um ser à parte, né? Ele passa por essas trajetórias no desenvolvimento do seu espírito, mas ele é dotado de algo mais, né? Então é o que a gente chama do reino hominal. Então, quando a gente atinge esse potencial de sermos homens, nos é dotado algo diferente que as outras espécies não contêm, que aqui está representado como o hálito divino, né? Que nada mais é do que a nossa capacidade de intervir nessa criação. A cada um de nós foi dado uma possibilidade de intervenção. Então, quando ele coloca na linguagem simbólica da Bíblia, ele cria o homem, Deus cria o homem para que o homem proteja esse jardim que foi criado, para que proteja esse espaço no qual ele estava crescendo, para que ele proteja os animais que estão convivendo com ele. E que não só proteja, mas como ele produza o crescimento de todos esses que estão ali ao redor, né? E aí a gente vai ver que a coisa não é tão simples assim, né? Porque como homem, a gente tem um artifício diferente das outras espécies anteriores, que é o livre-arbítrio. E aí o livre-arbítrio, ele é presente, mas ele nos impõe a possibilidade de escolha, né? E pelas escolhas que fazemos, nós vamos desenvolver um processo de acertar as nossas consequências, não é isso? Então, dependendo da forma como a gente faz as nossas escolhas, a gente se mantém em afinidade com essa proposta para o qual fomos criados, ou a gente se afasta dessa proposta. E aí, Deus não sabia disso? Foi Deus que nos criou. Foi Deus perfeito, né? Que Kardec tem o trabalho de colocar pra gente lá no Livro dos Espíritos os atributos da divindade, e ele coloca pra gente falando que ele é perfeição suprema. Esse ser que é perfeição suprema podia ter errado exatamente no homem, no ser que ele mais trabalhou, no último, que ele moldou com as suas próprias mãos no texto alegórico, né? Que ele insuflou o sopro da vida. Será que seria logo com o homem que ele teria errado? Então a gente tem que pensar que o livre-arbítrio era algo programado no homem, né? Deus conhecia essa habilidade. Como um mecânico que monta um carro, na hora que ele monta o carro, ele escolhe quais são os benefícios que aquele carro vai ter, né? Quando monta um celular desses, que nem esse que a gente está usando, o cara lá, quando faz a montagem, ele escolhe quais são os aplicativos que vai ter. E sabendo dos aplicativos, a gente sabe das potencialidades daquele aparelho, não é assim? Com o homem é a mesma coisa. Deus sabia que ele era dotado de livre-arbítrio. Então, ele sabia do potencial de ser perfeito, mas ele sabia também do potencial de falência do homem. O convite de Deus é para que a gente se aproxime dele e atinja a nossa perfectibilidade. Porque diferente de Deus, nós não somos perfeitos, mas nós podemos chegar à perfeição relativa à perfeição do homem, porque somos perfectíveis, né? Então, quanto mais próximos nós estivermos dessa sintonia do que fomos criados, mais nós estamos trabalhando esse lado perfeito em nós. Quanto mais nós nos afastamos, quanto mais nós damos importância para as coisas
ao redor e o não essencial, né? Mas nós entramos nessa onda de erro, né? De erro no sentido de afastamento e não no erro no sentido de punição, como a gente vai ver. Então ele fala o seguinte: o Senhor tomou, pois, do homem e o colocou no paraíso de delícias, a fim de que cultivasse e guardasse. Olha aí, 2 pontos importantes da tarefa, né? Nós, na qualidade de homens, nós temos um propósito para estarmos aqui. Então, nós não estamos aleatoriamente colocados em lugar nenhum. Quando Deus coloca o homem lá no Jardim do Éden, né, nesse lugar simbólico, que era o símbolo do paraíso para os gregos, que era o símbolo da melhor paisagem que era possível a gente atingir, a gente vai ver que ele coloca com um propósito: cultivar e guardar. Então, fazer a parte que nos cabia como irmão mais velho da criação, cuidando das partes inferiores, mas também cultivar, trabalhar. Trabalhar era parte da tarefa. Fazer com que aquilo proliferasse era parte da tarefa. E guarda esse item que vai ser importante lá na frente. E ele coloca o seguinte: deu-lhe também essa ordem e lhe disse: come de todas as árvores do paraíso, dizendo: de toda a árvore do jardim pode comer. Então está escrito lá no texto bíblico: Jeová, Elohim, que são os nomes de Deus, né, os nomes hebraicos de Deus, ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podeis comer, mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque logo que o comeres, morrerás com toda certeza. E a árvore da ciência do bem e do mal não comerás, pois que no último dia que dela comeres, morrerá. Então, olha, Deus conversando com o homem. Nesse momento de relação, tá Deus e o homem conversando, né? Não tem nenhum outro instrumento ali, né? Nenhum daqueles que foram criados estavam participando da conversa. Era uma conversa direta do homem e Deus. Então, esse simbolismo é o simbolismo do momento da aliança, né? Em que Deus conversa com o homem, que propõe a cada um de nós a sua tarefa. E propõe os nossos limites também, né? Porque a nossa relação é uma relação, por sermos ainda imperfeitos, de melhoria. E para que a gente adquira essas qualidades que nos faltam, é preciso que a gente cumpra regras, né? Então, exemplificado aqui na fala de Deus com esse homem, né, que a gente vai dar o nome de Adão, a gente tem o momento em que Deus fala para ele: olha, isso aqui tá tudo à sua disposição. Tem 2 árvores aqui no meio. Uma é a árvore da vida, outra a árvore do bem e do mal. Você pode comer de todas as árvores, incluindo a árvore da vida. A única que você não pode comer é a árvore do bem e do mal. E assim foi feito a aliança, né? O momento de combinação entre os dois. E aí, a gente dá continuidade, né, nesse texto, na passagem do Adão, né? Ele fica combinado e fica lá no final aquela questão, né? Olha, se você comer, você vai morrer. Então, não pode comer, né? E aí a gente vai ver que depois disso, Deus, vendo que o homem estava sozinho, traz para ele, então, a criação dos animais para lhe fazerem companhia. Mas vendo que os animais não fariam parte, não seriam suficientes para a inteligência do homem, Deus coloca, então, outros pares para esse homem. E aí é natural a gente ver dentro dos textos bíblicos a formação das duplas, né? Das duplas que vão gerar a sequência da formação das espécies, né? Então a gente vai ter lá o homem e a mulher, lá na Arca de Noé a gente vê surgir os dois pares, né? Os pares dos animais, o leão e a leoa, e todo mundo vai junto em pares, né? Então surge ali a mulher para que ela seja essa companheira, né, a ajudar o homem. E aí na linguagem bíblica a gente vai ver que ele coloca essa mulher não surgindo
do resto das coisas, né? Mas ela surge de um pedaço de Adão. Por que que ele coloca desse jeito, né? Para lembrar essa questão da proximidade entre os dois, da relação entre os dois, como se surgisse a partir da criação daquela que é um pedaço dele, a questão da família, né? A criação do, como tá lá na Bíblia, na Gênesis, né? A carne da minha carne, o sangue do meu sangue, né? A ideia de que nós somos família. Todos os homens compõem esse grupo familiar que seria formado a partir daí, né? Então, mas aí o que acontece? Mais para frente, já passando para o capítulo 3, Kardec traz para a gente o momento em que a mulher estava lá de um lado, o homem do outro, e se aproxima dela a serpente, né? Então a serpente vem, se aproxima dela e fala o seguinte: por que Deus vos ordenou que não comeis os frutos de todas as árvores do paraíso? Então ela não foi direto do ponto, não. Ela, ardilosamente, ela pergunta para ele, mas por que que Deus não permitiu que você comesse todas as árvores do paraíso? Aí a mulher, né, que a gente posteriormente vai dar o nome a ela de Eva, fala, mas ele permitiu que a gente usasse tudo, menos essa árvore. Porque a gente comer o fruto dessa árvore, a gente vai morrer. E aí, ardilosamente, né, a serpente fala para ela, mas morrer, ele não vai fazer isso com vocês, não. Ele não vai permitir que isso aconteça com vocês, não. Certamente você não morreria. Mas é que Deus sabe que se vocês comerem essa árvore do fruto do bem e do mal, vocês vão se tornar deuses, porque vocês vão adquirir o discernimento. Olha aí. Como é que a gente é vaidoso, né? Quanta coisa. Tava tudo à disposição, mas aí a gente assombrou, deslumbrou, né? A ideia de ser mais. Pronto, já era, né? E aí o que Eva faz? Ela vai lá, pega o fruto, que não é maçã. No texto está escrito fruto do bem e do mal. E ela não só come, como traz para o Adão, os dois comem. E a partir daquele momento que os dois comem, conta-se no texto bíblico que eles começam a ver coisas que eles não percebiam. Então, dá-nos a ideia de que eles estavam no processo de não entendimento ou falta de entendimento. Mas a partir do momento que eles fazem o conhecimento entre o bem e o mal, eles começam a perceber o erro que cometeram, né? E que durante muito tempo isso foi explorado pelas religiões como sendo o momento do pecado original, que dava para a gente a ideia de que nós somos errados e que nós devemos nos afastar do erro, nos afastar das questões ligadas à sexualidade, né? Tudo por conta desse momento em que os dois cederam à tentação de comer o fruto proibido. E aí conta-se que eles perceberam que estavam nus. E aí eles começaram a pegar as folhas para se esconder, né? Quer dizer, saíram da puerilidade, saíram daquela condição de não entendimento e de simplicidade para ver coisas que até então, ter a maldade que até então eles não tinham, né? Então a gente vê que eles escutam passos, olha a figura personalizada de Deus que a gente trouxe para o nosso entendimento durante muito tempo, né? Ele coloca como se Deus viesse visitar esse paraíso, e ao chegar nesse paraíso, escutam-se os passos de Deus, que algumas traduções colocam, escutam-se o vento passando, né? Um sopro tranquilo de Deus passando por ali. E aí a gente vê que quando esse sopro está acontecendo, o homem e a mulher, com medo de serem surpreendidos pelo mal que fizeram, se escondem. Mas Deus é soberanamente justo e bom, é inteligência suprema, e aí nada acontece sem que ele não saiba, né? É onipotência, onipresença, nada acontece sem que ele saiba. Então, quando ele chega, ele pergunta o que aconteceu. Chama Adão e fala, Adão, o que aconteceu? E Adão conta que eles fizeram o uso, né, do fruto
da árvore do bem e do mal. E aí, automaticamente, Deus começa uma série de punições que estariam descritas lá na obra, né? Que a gente vai ver. Ele primeiro fala com a serpente, que a serpente, por ter sido aquela que deu a ideia, ela passaria a rastejar pelo mundo, né? Então, para caracterizar esse gesto ardiloso dela, né, de ter incutido essa vontade, ela passaria a rastejar pela terra. Lembrando para a gente a proximidade desse desejo representado pela serpente com as questões materiais, né? A gente cede a esse chamado da serpente, né? Que fala aos nossos ouvidos toda vez que um vício nos convida a se repetir, né? Então, toda vez que existe algo errado em nós, algo que não nos aproxima da divindade e que nós somos convidados a executá-lo, é como se essa semente de novo falasse aos nossos corações, né? Nos convidando a cair no erro. E aí, para aquele que foi o motivo do erro da Eva, né? Deus condena para que ela fique rastejando sobre o solo, comendo poeira na terra. A você tá indicado ficar diretamente relacionado com a terra, já que você é tão material. Para Eva, ele coloca a punição a partir das questões com a família. E aí ele coloca diretamente que para ela seria dado a questão do sofrimento na hora do trabalho do parto, né? O parto passaria a ser um parto doloroso e que ela teria a questão do sofrimento com a família. Trazendo para a gente um pouco dessa ideia do feminino, né? Da preocupação do feminino com o cuidar, como estão os filhos, como é que é o desenvolvimento da prole. E, em compensação, é a essa prole que Deus vincula a possibilidade de retorno ao paraíso. Porque é através dessa prole que a gente vai ver a chegada das outras gerações, que nos levarão de volta a esse momento de encontro com Deus, né? E ao Adão, ele teria sido punido em ter que ir para a terra para trabalhar. Só que a gente viu lá no início do texto que trabalhar já fazia parte, né? Durante muito tempo, a gente condenou esse trabalho na terra, a gente ter que vir aqui e ter que participar da obra da criação como algo que fosse punitivo. Por isso, essa vontade louca que a gente tem de se aposentar, né? O que a gente quer ser quando crescer? Aposentado, né? O que a gente quer? Ah, eu quero o 7º dia, o dia que eu posso descansar. Só que a gente esquece que nessa proposta da obra da criação, o 7º dia só se faz em descanso porque Deus criou tudo perfeito antes, né? Como seres imperfeitos que somos, nós não temos direito, né, a descanso, porque nós estamos no trabalho da construção de cada um de nós, da construção do ser eterno, da construção do ser que voltará a se vincular a Deus. Então, nessa proposta da alegoria, né, Kardec vem lembrar para a gente, primeiro, a questão da gente não olhar para o texto bíblico na letra fria do texto. Não adianta só a gente olhar para a história de Adão e Eva, do paraíso, e pensar nisso como se fosse pura verdade. Como se Deus fosse capaz de ser um Deus punidor. Como se Deus fosse capaz de limitar as nossas habilidades, né? Então, é preciso que a gente comece a olhar para essa história como uma alegoria. Da mesma forma que Jesus contava através de parábolas, isso é uma história contada para poder transmitir uma ideia. Então, que era preferível que a gente ficasse com a ideia do que com a forma, né? Então, ele fala sobre o fundo e a forma. É preciso a gente atingir o fundo da mensagem, mas não ficar tão preso à forma como ela foi descrita, né? Porque a forma fala de um momento de afastamento entre o homem e Deus. O Haroldo Dutra, ele faz um capítulo no livro Celeiro de Redenção, que é um livro que ele vai abordar a questão... Vários autores, não é só ele, não.
eles estão abordando aquela obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aí ele tem um capítulo, que é o capítulo 5, em que ele fala sobre a questão da Terra Prometida, né? E que ele vai explicar essa questão da relação do Brasil com a Terra Prometida. E ele faz uma alusão sobre o formato da descrição da Gênese, em que ele lembra pra gente que a Gênese, ela é descrita num formato característico de literatura que é baseado em 5 pilares. O primeiro, que é o momento de criação. O segundo, aliança, que é esse momento de aliança com Deus. É o momento do combinado. É igual sala de aula de criança. O que pode e o que não pode. Então, é o momento do combinado. O terceiro momento é o momento do exílio, que aquele homem que caiu no erro, ele é colocado a uma situação diferente da que ele tinha, de adversidade, para que ele seja levado a refletir aquilo que ele praticou de errado, né? Aquilo que o afastou de Deus e fazer o seu processo de retorno. E aí, a partir do momento do exílio, ele passa pelo momento do êxodo, né? Que é aquela busca pelo retorno da terra prometida, e o momento de redenção, onde ele consegue encontrar de novo essa essência divina. E aí, o Haroldo Dutra, ele conta pra gente esse arquétipo, né, que é formado, que é estudado por autores que estudam a Bíblia há muitos anos, né? Porque a gente tem que lembrar que o Espiritismo ele só tem 160 anos, mas o estudo da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, ele acontece desde que o Moisés botou os livros lá à disposição, né? A gente lembra que Paulo de Tarso estudava a Bíblia, né? Estudava a Torá lá nos textos bíblicos da criação, já estavam lá. Então, essa ideia de formação, ela já estava descrita. Então, é preciso que a gente pense que isso vai trazer para a gente uma ideia de geração que vai renovando esse contato com Deus, que erra e que retoma a possibilidade de acerto, né? Então, existe um local que foi criado, esse local que foi criado é colocado à disposição do homem. O homem pode participar desse local, fazendo a parte que lhe cabe, mas o homem prefere fazer as coisas que o afastem de Deus. E aí, na figura simbólica, ele prefere ser Adão, que significa homem, mas que vem do mesmo radical da palavra Adamá, que é terra. Então, que se aproxima da terra, que se aproxima dessa essência material, ele prefere se aproximar dessa essência material e se afasta dessa essência divina. Então, ele não pode mais participar desse ambiente. Por quê? Porque ele preferiu se afastar. Se ele prefere se afastar, a gente volta naquela relação que a gente entende da lei de sintonia, né? Porque dependendo do nível evolutivo que eu tô, da forma que estão os meus pensamentos, eu posso participar de determinadas áreas ou eu não posso entrar em determinadas áreas. Por exemplo, vamos ver lá no livro Nosso Lar, numa descrição aqui ainda de uma ambiência terrestre. O André Luiz, ele desencarna, ele vai para o plano espiritual. Quando chega no plano espiritual, ele fica no umbral, né? Então, a mãe vai ali e visita ele. Ele não é capaz de perceber a mãe. Então, ele não pode ir para colônia Nosso Lar porque ele não tem sintonia, ele não tem vibração para atingir a colônia. A partir do momento que ele se modifica, faz as suas preces, ele é acolhido, vai para a colônia. E aí o que acontece? Quando ele sai do hospital, começa a trabalhar, ele recebe a visita da mãe. Aquela mesma mãe que foi lá no umbral, mas que agora, por ele ter elevado o padrão vibratório, ele era capaz de perceber. E em determinado momento, como ele vai elevando o seu padrão vibratório, é possível até que ele faça uma visita, né? Mas ele gostaria de fazer, né? De ir lá no mesmo lugar que a mãe está. Mas o que acontece? O padrão vibratório não é permitido atingir. Isso lembra que a gente não pode estar em qualquer lugar. A gente está nos locais onde a nossa sintonia permite. Isso faz com que
a gente tenha limitações, por exemplo, para perceber o entendimento de um planeta de espíritos puros. Porque a gente ainda não tem sintonia com eles. A gente não pode estar lá participando disso, né? Porque a gente ainda não tem esse padrão vibratório. E o que aconteceu com Adão? Quando Kardec vai fazer a explicação disso pra gente, ele retoma que primeiro talvez seja importante a gente não pensar num Adão tão infantil, mas a gente pensar num homem que teve a possibilidade de vivenciar bons exemplos, de vivenciar boas experiências e mesmo assim preferiu ficar vinculado às vibrações mais baixas. E aí, o nosso amigo, grande mentor que nos ajuda nesse propósito de entendimento, que é o Emmanuel, ele cria para a gente um livro chamado A Caminho da Luz, que ele vem descrevendo nos capítulos iniciais todo esse processo da gênese do planeta. E quando lá na Gênese a gente tem o entendimento da palavra, né, que Deus falou e a coisa se fez, se materializou, a gente vai ver que existiu uma reunião dos espíritos crísticos no local aonde seria o planeta Terra, né, no qual nós estamos inseridos. E essa reunião de espíritos crísticos que estavam aqui programando a criação desse planeta, tinha um espírito que era responsável por essa reunião, que seria o governador da formação desse planeta, que é o espírito de Jesus Cristo, né? E Jesus é um espírito tão importante, né? E emissário de Deus, que ele já é capaz de ser o que a gente chama de co-criador. Mas não é co-criador no nível que nós somos, porque nós somos co-criadores. Nós somos capazes de criar instrumentos para auxiliar os outros, a partir das influências que a gente recebe do plano espiritual. Mas Jesus já é capaz de receber as influências de Deus, né? Ele já é um co-criador em nível superior. Então, ele junta um grupo de espíritos e começa a trabalhar na ambiência do que vai ser o planeta Terra, né? E aí o Emmanuel vai descrevendo toda aquela série das eras que estão descritas na Gênese de uma forma mais inteligível, né? E mais plausível da gente aceitar, né? Porque ele fala que esses espíritos crísticos se reúnem, começam a trabalhar, pegar o fluido cósmico universal, trabalhar esse fluido cósmico para moldar esse fluido cósmico e começar a fazer, então, a formação do nosso ambiente. Então, forma-se a água, são trabalhados posteriormente da água, né? Forma-se o ambiente, vamos pensar num ambiente gasoso, né? Que vai dar origem através da poeira das estrelas, como a gente conhece na teoria do Big Bang. Essa poeira ela começa a ser trabalhada, surge a separação da água e do céu, né? Depois, durante séculos, eles trabalham a questão dos gases para que a ambiência do planeta seja suficiente para a formação da vida. Então, os vulcões vão se amenizando, os gases vão se modificando para que essa ambiência, essa atmosfera que a gente respira, seja capaz de respirar a vida. Depois começa, a partir da água, né, o surgimento da vida, e aí a gente vê o surgimento das algas, a formação das estruturas, tanto das estruturas sólidas, né, das algas, dos primeiros animais que vão dar a geração da vida e que vai condizer, de uma certa forma, com aquela proposta evolucionista que a ciência vai trazer a partir do século XIX, né, dizendo que a gente vai tendo uma evolução gradativa das espécies dentro do ambiente terreno, né, e que tudo isso é pautado dentro de uma proposta de assistência da espiritualidade. O Emmanuel, quando fala para a gente desse momento da criação, ele fala para a gente do trabalho desses engenheiros siderais, tanto na escolha dos genes que vão formar esses seres, quanto nos átomos que vão ser capazes de formar os minerais, né? Todo o trabalho que é feito para que esse ambiente surja. Até que chega um momento que o homem surge dentro desse ambiente,
E aí a gente tem a descrição lá do capítulo 1 da Gênesis. Só que esse homem que surge é o homem primitivo. É um homem ainda muito instintivo. É um homem que não tem conhecimento intelectual, que não tem capacidade de discernir entre o bem e o mal. É aquele homem que está naquela fase inicial do Adão, né? Que não tem capacidade de entendimento. Esse é o homem da terra. Só que em outros ambientes, em outros mundos, outras humanidades já haviam se formado. Outros planetas já estavam em níveis muito mais adiantados do seu desenvolvimento. E aí o Emmanuel fala pra gente sobre a questão do aparecimento, né, do planeta Capela, que seria a descendência desse povo que se coloca numa posição de exilados, né? Quem são esses exilados? São aqueles que tiveram a oportunidade de viver num planeta que no momento Capela estava passando mais ou menos pelo que a gente está passando hoje, saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E aqueles espíritos que não faziam sintonia com o mundo regenerado, eles não podiam mais seguir dentro do ambiente de Capela. Por quê? Porque senão eles iam prejudicar o adiantamento do planeta. Então, o que acontece? Deus é tão misericordioso que faz o que fez com Adão, né? Tira lá do ambiente bom, mas dá para ele a terra nova para que ele trabalhe e se regenere, para que ele dê continuidade ao seu processo de adiantamento, né? Então, o que a gente vai ver? Esses espíritos, que são espíritos que já tiveram um bom potencial de desenvolvimento, às vezes intelectual, científico, mas que não desenvolveram moralmente, são convidados a vir para esse planeta mais primitivo para dar, então, a continuidade ao seu processo de crescimento. Então, Emmanuel conta para a gente que essa raça, caracterizada como sendo a raça adâmica, ou seja, os provenientes de Capela, aqueles que vieram desse local que a gente simbolicamente criou como sendo o paraíso perdido, que nada mais é de um planeta onde as condições eram melhores do que as condições da Terra, que era um planeta mais ou menos como o que a gente tem hoje, que a gente já tem acesso à tecnologia, a gente já tem acesso a banheiro, a gente já tem acesso a condições de higiene. Imagina a gente ser tirado da Terra hoje e ser colocado num planeta onde as condições são condições de ser humano primitivo. Volta lá para a caverna. Vamos voltar a descobrir a roda, a controlar o fogo, a controlar a plantação. Então, esses espíritos que estavam numa sintonia mais baixa, que não seriam mais capazes de se conduzir na evolução de Capela, são convidados a vir para a Terra para darem, então, instrumento para esses seres que estão em condição inferior de crescimento, né? E aí a gente vê, através da fala do Emmanuel, a formação da raça branca, né? Que vai dar origem a 4 povos principais, que vai ser a raça ariana, né? Que vai ser desenvolvimento daquela região da Europa ali, as raças que vão dar origem ao povo do Egito, né? A gente tem ainda a criação do povo hindu e, por último, a gente ainda tem aqueles que vão estar frequentando as regiões de Atlântida, né? Que, embora a gente ache como sendo uma coisa mítica, né? Na descrição do Emmanuel tá ali numa condição de existência, né? Então a gente sabe que a Terra passa por transformações que nem a gente está vendo acontecer, né? Nós estamos no momento da transformação do planeta. Então, muitas civilizações que existiram anteriormente, elas já não existem mais. Por quê? Porque esses povos, à medida que foram evoluindo, que foram se misturando com os homens da Terra e dando para a Terra o conhecimento necessário, e que eles foram se vinculando de novo com as sintonias divinas, eles foram recebendo a possibilidade de retornarem para o seu local de origem, né? Para o seu paraíso perdido, vamos colocar assim.
o retorno para a terra, onde as coisas tinham uma facilidade maior. Só que a gente lembra, pela fala do Emmanuel, que quando esses espíritos eles aportam na terra, eles não são recebidos por qualquer um, não. Eles são recebidos por Jesus. Jesus é o emissário divino que os recebe e coloca eles à disposição de ajudarem a eles no crescimento. E ele diz que ele os acompanharia diretamente. Imagina, né? A gente ter essa possibilidade, né? De diretamente sermos assistidos pelo Cristo. E aí a gente olha isso como se fosse algo sobrenatural. Mas se a gente parar para pensar, nós estamos sendo assistidos pelo Cristo o tempo todo, né? É preciso que a gente ligue a antena. É preciso que a gente faça sintonia com ele. Porque o tempo todo ele está criando condições da gente florescer. Ele está criando condições da gente desenvolver. E aí, esses espíritos que conseguiram se sintonizar de novo com a divindade, foram capazes de aumentar o seu padrão vibratório e retornaram para as suas passagens, né? Tanto que tem muita coisa que até hoje a gente não consegue descrever. Como é que foi feito determinada construção, como é que era a agricultura lá que até hoje a gente não sabe fazer, por conta desse entendimento que a gente ainda não tem. Mas que deixa pra gente uma receita de que a partir do momento que a gente descobre a nossa imperfeição e que a gente vai de encontro a trabalhar a nossa imperfeição, a gente pode fazer o nosso processo de êxodo, que é o retorno à terra prometida, e chegar à nossa redenção. Isso quer dizer o quê? Cada um de nós temos possibilidade de voltarmos a nossa sintonia para a divindade e caminharmos juntos com a proposta que Deus tem para cada um de nós. Mas é preciso que a gente vá a esse encontro. Deixe de ser a criança espiritual que quer que a coisa aconteça do nosso jeito, né? E se coloque à disposição de ser, como a Joana falou na mensagem inicial, herdeira de Deus. Né, que nós possamos ser herdeiros dessa obra da criação. Porque hoje nós estamos colocados no local certo. Nenhum de nós está aqui a passeio. Nenhum de nós está colocado no ambiente que não precisa. Nenhum de nós está passando por uma prova que não precisa para se instrumentalizar. Esses processos que a gente está vendo da doença, né, da Covid-19, são processos que estão nos ajudando a refletir sobre a importância do dia de hoje. Né? Nós que estávamos tanto tempo confusos, ora aprisionados com os nossos erros do passado, pensando nas nossas encarnações anteriores, aprisionados lá, a gente está aqui encarnado, mas está trabalhando como se a gente fosse barão do século passado, né? A gente está aqui encarnado numa oportunidade nova, mas está trazendo o sofrimento da época que a gente era escravo. Está na hora da gente produzir, está na hora da gente mudar a página. Está na hora da gente entender essa personalidade que a gente está tendo aqui. E que estamos sendo convidados a um processo de redenção. Então, cada um de nós traz nessa encarnação uma missão. Cada um de nós traz uma proposta para que a gente possa desempenhar. E quanto mais sintonizados com a nossa consciência, que é o mapa da mina, né? Que é o momento em que a gente faz a aliança com Deus, quanto mais sintonizado com as propostas da nossa consciência, mais a gente faz esse processo de aproximação com a divindade. Quanto mais próximos à divindade, mais a gente se coloca à disposição de ser servidor. Porque vocês já viram algum espírito puro parar de trabalhar? Não. À medida que a gente evolui, quanto mais a gente evolui em conhecimento, mais a gente evolui em obrigação. Não é assim? A gente chega lá na casa espírita, não sabe ainda o movimento das coisas, vai lá, fica só assistindo. Aí a gente começa a se envolver com determinada área e a gente vai ganhando trabalho. Aí o outro fala assim, mas eu preciso da sua ajuda nisso também. Você tem essa habilidade? Então vem cá. E aí a gente vai vendo que o trabalho só cresce. Porque à medida que a gente vai ganhando habilidade, mais a gente tem que colocar essa habilidade à disposição. É para isso que nós fomos feitos. Como está lá no texto do Adão, né? Para que a gente trabalhe e para que a gente zele pelas coisas que estão ao nosso redor. Que a gente produza e que a gente zele, né? Então é preciso que cada um de nós
nos coloquemos à disposição de fazer aquilo que nos cabe e pensemos nessa oportunidade que nós estamos passando como um processo de transição para o nosso melhoramento. Se for preciso, dentro desse processo, a gente perder o nosso corpo físico, é preciso que a gente lembre que Deus não faz nada que a gente não esteja precisando para realizar essa sintonia de forma mais efetiva. O convite inicial é sempre pelo amor, mas quando a dor nos visita, é para que a gente seja instrumento da nossa própria melhoria. E que a gente seja instrumento não só da nossa melhoria, mas da melhoria daqueles irmãos que estão ao nosso redor. Então, mesmo que a gente tenha que deixar aqui o nosso corpo físico, o mais importante é nós nos afinizarmos com a nossa essência espiritual. Quantos irmãos a gente está vendo aí nesse processo de desencarne? Desencarnarem, mas mostrando a fé que tem de que vão chegar no plano espiritual e vão ser recolhidos. Que vão chegar no plano espiritual e que tem alguém olhando por eles. Isso são exemplos da nossa relação com a divindade, né? Aqueles que estão passando pelo processo da dor, a perda dos seus entes queridos, estão passando por processos que vão trazer crescimento. Porque ao invés da gente ter essa noção do Deus punitivo, nós já recebemos Jesus, que nos trouxe uma ideia de um Deus de amor, de um Deus que é pai, de um Deus que acolhe o filho, né? Tem uma passagem de Jesus que Jesus fala: qual é o pai que dá pedra a um filho que pede pão? Então, se nós estamos sendo convocados pelas fieiras da dor, é porque esse é o melhor caminho para nós atingirmos a nossa redenção. E a gente tem que pensar que essa transição matéria, plano espiritual, acontece o tempo todo. Muitos dos que desencarnaram, daqui a pouco estão encarnando de novo, né? Muitos daqueles que já estão lá no plano espiritual se preparando, estão vindo para formar a nova geração. A geração nova que vai fazer de novo esse processo de buscar a vinculação com Deus. Para que a gente chegue um momento em que esse trabalho desse processo de criação, aliança, exílio, êxodo e redenção não seja mais uma redenção individual, mas seja uma redenção da humanidade terrestre. Então, a gente queria agradecer a oportunidade, espero ter sido clara. Infelizmente, a tecnologia ela facilita a nossa aproximação, né? Mas a gente não tem os rostinhos para a gente poder ver se a gente está indo na mesma direção, se está sendo bem entendido, mas eu espero ter podido aqui trazer um pouquinho desse ensinamento que Kardec traz para nós. Então, quem quiser, busca lá, vê a Gênese, vê a Caminho da Luz. Tem na Revista Espírita também uma mensagem que ele fala sobre essa questão do paraíso perdido. Vamos buscar esses ensinamentos para que a gente possa fazer da melhor forma essa nossa transição. Para que a gente chegue a esse momento de redenção, né? Que a gente se renda à vontade divina em nós. Que cada um de nós possa ser instrumento da divindade, fazendo aquilo que foi convidado a fazer, fazendo o melhor de nós, entregando o melhor do que nós podemos oferecer. E aí a gente vai poder fazer o que a Joana falou, né? Sorver todos esses benefícios que ele coloca à nossa disposição e que a gente que está tão confuso, tão perdido, não é capaz de perceber. Então, nesse momento, vamos entregar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos mesmo à distância. Que possamos, envolvidos nesse amor que Ele nos dá, nesse amor que Ele nos reserva, esse trabalho que Ele faz com cada um de nós, né, de ser o nosso monitor, que nós possamos abrir os nossos corações para Jesus, esse mestre amado, caminho querido, para o qual podemos percorrer, para o qual podemos nos entregar nessa proposta de renovarmos os nossos laços com Deus. Obrigado, amigo querido, por preparar esse ambiente que agora nos acolhe. As vibrações do alto que caem sobre nós, em cada um dos nossos lares.
aonde estamos, sendo amparados pela espiritualidade amiga. Dá-nos coragem para as provas que virão e dá-nos a certeza de que não estamos sozinhos. Muito agradecidos estamos pela oportunidade de encontro, muito agradecidos estamos por esta noite em que a mensagem do amor de Deus retorna aos nossos corações. Que possamos deixar a semente nascer. É tempo de florescer a terra a ser trabalhada de nós mesmos. Que a sua paz e o seu amor, Senhor, estejam conosco e que nós possamos estar contigo, hoje e sempre, a cada dia mais. Que assim seja, Senhor. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Espero que tenha sido proveitoso. Fiquem com Deus. Até breve. A gente se encontra fisicamente.